sobre redação. E o nosso vídeo de hoje vai falar sobre intertextualidade. O que é intertextualidade mesmo? Bem, gente, inter vem de interação, tá? E depois a gente vai falar também sobre transdisciplinaridade, transtextualidade, tá? Transversalidade entre temas, a gente também vai falar sobre isso, mas aguarda que vai ser um outro momento, tá? Sobre intertextualidade, lembra que no vídeo anterior nós falamos sobre ficção e realidade? Pois é, se é possível trazer um texto ficcional para a produção de uma redação, um texto dissertativo, argumentativo, discutir um tema que é problemático, para uma realidade social, apontar as causas desses problemas, é porque existe intertextualidade, ou seja, existe um diálogo do mesmo tema que aparece em diferentes situações de interação. Ou seja, é possível que eu encontre, por exemplo, uma abordagem sobre preconceito numa música, num poema, numa tela clássica ou atual. É possível que eu encontre a mesma abordagem num texto bem antigo e num texto ultramoderno. E é possível também que eu encontre, desde o texto ficcional a um texto, por exemplo, jornalístico, que em tese traduz o que acontece ou nos informa o que acontece na realidade. Então, quando eu penso em fazer a articulação da ficção com a realidade, eu estou, na verdade, buscando um ponto de intertextualidade entre o texto que eu vou usar, o texto ficcional que eu vou usar, que pode ser uma peça de teatro, pode ser uma música, pode ser um poema, pode ser um... Por exemplo, como é que eu posso pensar a intertextualidade na minha redação? Já pensou você pegar uma letra de um rap, a letra até de um funk, por que não? Ou ainda não precisa ser necessariamente um texto verbal, você pode se basear, por exemplo, numa tela. Ah, eu vi a tela da Tarsila do Amaral, eu vi uma tela do Edvard Munch, eu vi uma tela, sei lá, de Salvador Dalí, e refletir sobre a tela e acho que aquilo faz uma conexão com o que eu quero trazer para o meu texto. Isso também é possível. Lembrando que originalidade e criatividade soa muito bem, porque você vai se distanciar da possibilidade de fazer uma abordagem muito clichê. Então, quanto menos clichê for o seu texto, mais ponto positivo para você, mais na frente você vai estar em relação. Não apenas a competência 2, que tem a ver com a interpretação do tema, a construção da argumentação, mas também a 3, que como a gente abordou no vídeo anterior, tem a ver com toda essa coisa do universo sociocultural criativo e também a sua capacidade de uma produção argumentativa original, que traga o que eles chamam de autoria, não apenas a possibilidade de identificar um indício de autoria, mas uma autoria constituída de fato. Então vai que de repente eu vejo uma tela da Tarsila ou uma tela de um artista pós-moderno ou uma reinvenção de uma tela. Por exemplo, eu tenho Mona Lisa do Leonardo da Vinci, que já passou por 1 milhão de reconstituições, né? O que mais tem no mundo, eu acredito que seja meme e reinvenção, indo lá para pop art usando a Mona Lisa do Leonardo da Vinci. Vai que você pega uma reflexão dessa e leva para o seu tema, leva para o seu texto, aliás. Então, isso é intertextualidade, é você conseguir enxergar o diálogo entre textos completamente diferentes, de épocas diferentes, de gêneros diferentes, tipologias diferentes, mas que a reflexão de uma mesma temática está ali presente. Conseguir identificar isso, seja numa intertextualidade mais explícita, seja numa intertextualidade mais cuidadosa, mais bem elaborada, que a gente chama de intertextualidade implícita. E sabia que muitas vezes acontece a gente fazer uma intertextualidade até inconsciente? Pois é. Às vezes a gente lê algo, fica guardado no nosso inconsciente, lá nas gavetinhas escondidas na nossa memória. De repente você começa a escrever e diz, eu acho que eu li alguma coisa do tipo, não lembro onde. E vai lá e constrói essa abordagem, né, bem intertextual, sem muito entender ou na hora nem lembrar de onde ela vem. Isso é super possível de acontecer. É legal também a gente fazer leituras diferentes, até mesmo para identificar intertextualidades que aparentemente não estão ali presentes, não foram explicitamente lançadas para a gente, mas que quando a gente amplia nosso universo de conhecimento, essas intertextualidades vão aparecendo. Quem é fã de CSI deve lembrar de um episódio em que há moças gêmeas idênticas. Vou dar um monte de spoiler aqui do filme, certo? Um dos episódios de CSI, não me lembro qual deles, tá? Não lembro se foi Los Angeles. E há gêmeas idênticas que tentam matar um cara. Acontece que o cara que morre não é de fato o cara, que era um político, um empresário muito famoso,
e que tinha, sabendo ele que corria risco de ser assassinado, colocado um sósia no lugar. Gente, quando eu assisti esse episódio de CSI, eu fiquei assim, embasbacada, apaixonada, achando aquilo espetacular. Nossa, que criatividade da galera. Não sabia eu, anos depois, quando fui assistir finalmente Star Wars, que na verdade os produtores de CSI tinham se inspirado em um dos episódios de Star Wars, se eu não me engano o segundo, que é quando aparece a esposa do Anakin Skywalker, lembram? Daquela moça que é uma rainha e que ela poderia ter morrido várias vezes, não fossem várias sósias que ela colocava no lugar dela e que acabavam morrendo no lugar dela. E, inclusive, quando o Anakin Skywalker a conheceu, houve essa coisa, ele não sabia se ela era uma escrava, mas na verdade ela se infiltrou em meio às funcionárias, às escravas, enfim, para poder se salvar de uma perseguição. Enquanto isso, havia uma outra moça que na verdade era uma empregada dela que estava assumindo a posição para ela nas situações, nas convenções públicas. Essa personagem muito famosa, Padmé, que se torna mãe de Leia, né? Vocês devem lembrar, quem não conhece, dando também alguns spoilers aqui de Star Wars, esse episódio, que é um dos mais antigos de Star Wars, do comecinho da década de 80, influenciou e tem influenciado muitas outras produções, ou seja, é a chamada intertextualidade implícita entre filmes, por exemplo, que quem não conhece a obra original acha que na verdade é uma mega criatividade da obra mais moderna, ou seja, algo muito parecido a gente pode fazer com a redação. Eu observei uma sacada muito legal de resolução de uma problemática sociocultural ou de uma reflexão de um problema que é tratado numa determinada obra, e de repente eu poderia pensar que essa sacada poderia ser levada a sério na realidade e ser utilizada como uma análise de uma problemática de um tema de redação que eu vou discutir no meu texto, tá? Que eu vou discutir na redação do Enem ou nas redações que a gente vai produzir até lá, tá bom? Então, assim, intertextualidade, intertexto, diálogos entre textos diferentes. E quando a gente fala de texto, estamos falando de tudo que comunica, não necessariamente um texto escrito em linguagem verbal. Pode ser filme, pode ser uma tela, pode ser uma tirinha, pode ser uma charge. E nós, inclusive, só conseguimos compreender a crítica que esses textos trazem porque nós já temos um conhecimento prévio que está ali guardadinho, que vai ser reclamado na hora certa para poder a gente fazer uma interpretação e um posicionamento correto no nosso texto. Espero que a dica tenha ajudado. Super abraço, ótimos estudos para vocês e até o nosso próximo vídeo.